começar a nossa lição. Jesus querido e amado, nós estamos aqui na tua presença mais uma vez. Senhor, graças. Te pedindo, Senhor, que a tua palavra entre nos nossos corações. Amém, Jesus. Como uma espada de dois gumes, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, nos confronte. Que a tua palavra nos traga vida, Senhor. E nos chegue mais perto de ti a cada dia, Senhor. Nos abençoa. Unge os nossos ouvidos, os nossos corações, para ouvir aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um de nós. Que o teu Espírito Santo fique aqui conosco, falando conosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então é a lição 6, o bom pastor e suas ovelhas. O texto abre diz assim, ó, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. É João, capítulo 10 e 14. A gente está estudando ao longo dessa revista, né, o Evangelho de João. Então, esse texto especificamente, a gente vai falar sobre o João capítulo 10, que é a passagem onde o Senhor fala ali, na verdade, Jesus, quando ele fala a parábola das ovelhas ali, do pastor, né, do pastor com as suas ovelhas, Jesus está confrontando alguns líderes religiosos de Israel, porque no capítulo 9 de João, é aquela passagem que fala daquele cego de nascença que tinha sido curado por Jesus. Jesus chega, pega aquele cego e faz lodo, lá no capítulo 9, faz lodo. Eu estou falando para não relembrar, porque os irmãos conhecem essa passagem, só para a gente refrescar a memória. Então Jesus costa no chão, faz lodo com a saliva, unge os olhos daquele homem e manda que aquele homem vá se lavar no poço, no tanque de Siloé. O engraçado é que o nome Siloé quer dizer o enviado. E aí é uma coisa interessante, irmãos, porque assim, ó, Jesus, ele é o enviado por Deus, por nós. Ele mandou o cego ir no tanque, que é o chamado o enviado, porque nós também somos enviados de Jesus. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, nós nos tornamos enviados para o quê? Para a obra de evangelização. Porque Jesus, ele veio para o mundo para nos salvar, para nos resgatar. Mas o Senhor Jesus, ele deixou um legado para nós. Que legado é esse? Que nós continuemos a obra dele, que é para que todas as pessoas sejam salvas. Jesus nos salvou. Então não é para a gente guardar esse presente que é a salvação para nós. A gente tem que divulgar essa salvação para toda a humanidade. Então é muito interessante essa ideia, né, do tanque ser chamado enviado. Tudo na palavra de Deus, irmãos, existe um propósito, tem um significado. Então a palavra de Deus é mesmo maravilhosa. A gente conhecer a Bíblia é algo que muda a nossa vida, né? Glória ao nome do Senhor. Então Jesus cura aquele homem é curado. E aí vai começar um debate. Que debate era esse? Aquele homem ficou curado da cegueira, era um cego de nascença, que todo mundo conhecia porque ele ficava pedindo esmola, mendigando. E aí, aqueles fariseus, aqueles religiosos começam a questionar, porque aqueles religiosos já estavam contra Jesus. Eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira. Eles queriam pegar Jesus, prender Jesus, já estavam planejando matar Jesus. E aí aqueles homens começam a interrogar a Jesus, e também por uma questão, Jesus curava no sábado. Mas olha só que absurdo, irmãos. Tem uma outra passagem da Bíblia que Jesus questiona o seguinte: se o boi de vocês cair no meio do lodo, vocês que foram no sábado, vocês não vão lá resgatar o boi do lodo? Então por que uma pessoa que está cega não pode curar no sábado? Olha que situação, mas isso é o que, irmãos? Isso é típico do religioso. O religioso é aquele que só tem casca, mas ele não tem a essência. Então aqueles homens, eles eram, vamos dizer assim, servos de Deus, entre aspas. Eles só tinham aparência, eles tinham a religiosidade, mas eles não tinham o amor de Deus nas suas vidas. Por isso que Jesus vai dizer para eles o quê? Que vocês são cegos. Aí nós somos cegos, aí Jesus vai falar, melhor que vocês fossem cegos. Porque se vocês fossem cegos, vocês poderiam ver, como aconteceu com aquele homem. E a Bíblia diz que aquele cego de nascença, que foi curado por Jesus, quando ele foi confrontado por esses religiosos, ele vai defender a fé. E detalhe, irmãos, ele nem tinha visto Jesus. Porque quando Jesus o curou, ele estava cego, ele foi no tanque se lavar. Quando ele voltou, Jesus já tinha ido. Mas ele sabia que um homem diferente tinha feito algo na vida dele. E que era um homem de Deus. E aquele homem, irmãos, é uma
sei. Eu era cego e agora eu vejo. Aquele homem me curou. E se Deus dá poder para alguém curar um cego como eu era, então só pode ser alguém da parte de Deus. E aí Jesus depois, num outro momento, encontra com ele e fala, eu sou Cristo. E aí aquele ex-cego se prostrou e adorou a Jesus. Então foi esse contexto ali quando Jesus faz a parábola do bom pastor. Porque aí Jesus vai dizer assim, ó, eu sou o bom pastor, eu não sou religião. Eu sou aquele que veio salvar. Amém. Mas vocês abram os olhos, porque existem aqueles que são mercenários. Então o texto, a nossa leitura bíblica, ela fala a respeito disso, né? De um pastor. E interessante que Jesus, irmão, ele é a porta das ovelhas. Ele é o pastor das ovelhas, a porta, e ele também é o aprisco. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Jesus é a porta, ou seja, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a porta de entrada, não existe outro caminho, só tem um caminho que é Cristo. Cristo é o caminho para Cristo. Você só chega a Jesus, que é Deus, através de Jesus. E isso é coisa gloriosa. E aí nesse texto, Jesus vai falar sobre isso. Ele vai dizer, ó, eu sou o caminho. Eu sou o aprisco. Ou seja, eu vou dar segurança para vocês. Eu vou dar proteção. E eu também sou aquele que é totalmente diferente do mercenário. Porque o mercenário, o que é o mercenário? É o ladrão. E o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus, que é o bom pastor, ele veio para dar vida e vida em abundância. Glória ao nome do Senhor. A verdade prática, irmãos, diz assim, ó, Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à igreja somos a ovelha do seu rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como vocês fazem aqui, mas lá na sede a gente costuma fazer a leitura bíblica. Cada irmão, eu leio o primeiro versículo e cada irmão lê o versículo. Então vamos fazer assim, que é bem legal, né? Que aí todo mundo participa. Glória a Deus. João capítulo 10, do versículo 1 em diante. Número 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. 3. É este o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, que chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Glória a Deus. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvear-se, entrará e sairá e achará pastagens. 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as no lugar se dispersa. 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho eu pastor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Coisa linda, né, irmãos? Aleluia. Então, só comentar algumas coisinhas aqui a respeito dos versículos, para depois a gente já está dando continuidade à minha lição. O versículo 1, quando fala ali que
Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ladrão e salteador. Então tem pessoas, irmãos, que até vão para a igreja. Só que essas pessoas, elas não entraram pela porta que é Jesus. Elas estão lá por outras razões. Elas estão lá por outros motivos, por outras motivações. Então, nem todo mundo, por isso que a Bíblia fala, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. É por isso que a palavra do Senhor também fala que vai ter momentos, quando a gente estiver lá no grande julgamento, o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos. Não vos conheço. Eles vão dizer: mas eu pregava, eu fazia, acontecia. Mas são pessoas que não entraram pelo caminho da renúncia, pelo caminho da humildade. Porque a gente servir a Jesus, irmãos, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Não é um caminho fácil. A gente vai ver ao longo da lição que o caminho de Jesus, ele é um caminho estreito. E o aprisco que fala aqui, quando a gente fala que o aprisco é Jesus, que ele dá segurança, ele nos dá proteção, o que era o aprisco? Era um local que era cercado geralmente de pedra, eles faziam um muro de pedra, e só tinha uma entrada, e era uma entrada pequena. Então, esse caminho para entrar para Jesus é um caminho estreito. É um caminho que você vai ter que buscar humildade, você vai ter que renunciar a muitas coisas. O que a palavra de Deus diz? Qualquer um que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Então, servir a Jesus não é algo assim, de qualquer maneira. É um caminho estreito. E a Bíblia vai dizer o quê? Que o caminho do mundo, ele é o quê? É um caminho largo. É uma porta larga. É um caminho amplo. Você pode fazer o que você quiser. Então, a Bíblia diz também que poucos são aqueles que entram por esse caminho estreito. Poucas pessoas, irmãos, optam, decidem servir a Jesus. Porque o reino de Deus, ele é conquistado com muito empenho, com perseverança. Quantas vezes nós nos sentimos abatidos e entristecidos? Mas Jesus que é o nosso bom pastor, ele está ali, no aprisco, para cuidar de nós, como eu falei antes. Jesus é o caminho para Jesus. Cristo é o caminho para Cristo. Então, muitas vezes, esse caminho é um caminho de sofrimento também. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, quem entra pelo caminho do Senhor é o pastor. Todos nós, irmãos, somos príncipes e sacerdotes. O que é um sacerdote? É um líder espiritual. Você, como crente em Jesus, você tem uma autoridade de líder. Não todo mundo vai ser pastor, porque a Bíblia diz que cada um fique na vocação em que foi chamado. Mas todos nós temos essa autoridade de Jesus para a gente orar pelos enfermos, para repreender demônios, para falar da palavra do Senhor. Isso é para todo crente. Então, todos nós, de uma certa maneira, somos o quê? Pastores, porque a gente também, de certa forma, a gente cuida. Às vezes você não cuida do rebanho de uma igreja, mas você cuida do seu lar. E o seu lar é uma igreja também. Então, nesse sentido, dentro da sua casa, você é um sacerdote, você é um pastor ali. E você tem autoridade. Então, quando nós entramos pela porta que é Jesus, você vai exercer essa função sua. Porque, irmãos, Jesus, ele veio, ele cumpriu a missão dele aqui na terra. Ele está no céu. Ele enviou para nós o que? O Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Através do Espírito Santo na nossa vida, nós o quê? Nós conseguimos sobreviver e vencer as batalhas do dia a dia. Temos a unção de Deus na nossa vida, né? Para que a gente possa falar isso para outras pessoas. Então, quando você entra por essa porta que é Cristo, você também se torna, de certo modo, um pastor. Quando fala aqui no versículo 4, as ovelhas, elas conhecem a sua voz. Então, tem uma diferença de ovelha e bode. Porque quem é ovelha de verdade, quando escuta Jesus falando, quando escuta a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, é Deus falando. É Deus falando. A maior profecia que existe é a Bíblia. Então tem muita gente procurando profecia, revelações, mas a Bíblia é a maior revelação. A Bíblia, o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então, a Bíblia como um todo é uma revelação. Por quê? Porque é Deus se manifestando para nós. E Jesus é o cumprimento daquilo que já era profetizado através da palavra do Senhor desde o princípio. Então, quando você pega lá Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 15, que fala que viria alguém que iria ferir a cabeça de Satanás, está falando ali sobre Jesus. E Jesus veio e cumpriu esse plano de salvação. Ele cumpriu isso. E aí, e nós? Qual que é a nossa parte nisso? A nossa parte é dar continuidade àquilo que Jesus deixou para nós, que é pregar o Evangelho.
mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É a nossa função. Então, nesse sentido, nós somos pastores nesse sentido, né? E aí, quem é ovelha de verdade, ouve a voz de Jesus, reconhece a voz de Jesus e segue e obedece a palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, no versículo 7 fala, eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus é o caminho, né? É a entrada para essa porta, que é uma porta estreita. E aí, depois, Jesus começa a falar do ladrão. E aqui, irmão, Jesus está falando o quê? Ele está dando uma direta, vamos dizer assim, para aqueles fariseus. E é interessante que o texto fala que Jesus fala a parábola e eles não entendem. Aí Jesus explica a parábola. Ele vai explicar a parábola e ele vai dizer o quê? Ó, diz aqui, ó. No versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus está falando dele. Aí esses homens ficaram mais irados ainda, porque Jesus está dizendo, olha, eu sou Deus, eu sou o caminho, não tem outro, é através de mim. Então aqueles homens planejaram matar. Mas irmãos, a gente sabe que esse plano para o assassinato de Jesus, porque Jesus foi assassinado. Por quê? Porque ele era inocente. Uma coisa era você julgar um criminoso e condená-lo pelos seus crimes. Mas Jesus não tinha crime nenhum. Era um inocente. Então foi um assassinato que aconteceu ali. Ele foi executado. Ele morreu de uma forma cruel. E Jesus, irmãos, quando ele estava no Getsemane e estava ali, ele orou. E a Bíblia diz que saiu sangue dos poros de Jesus. Por quê? Porque ele estava muito angustiado. E ele orou como? Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então Jesus ali estava se entregando ao Pai. E Jesus estava muito angustiado porque ele sabia o que ele ia passar. Irmãos, nós sabemos que o martírio pelo qual Jesus foi submetido foi muito duro. Os teólogos eles falam que durou em média ali, depois que Jesus chegou no Gólgota, até ele morrer, expirar, dar o último suspiro, foram cerca de 6 horas. Mas lembramos que ele tinha ficado a noite, a madrugada inteira, sob o domínio daqueles homens, sendo açoitados, sendo maltratados, sendo tripudiados, cuspindo na cara dele. Fizeram todo mal com Jesus, tiraram toda a dignidade dele. Jesus fez isso por quê? Porque ele é o bom pastor. Ele ama, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então mesmo ele não querendo aquele cálice, quem que vai querer? Porque Jesus veio como homem. Qual ser humano, que Jesus é um ser humano? É Deus, Filho de Deus, é Deus, se manifestou em carne, ficou entre os homens, mas era um homem. E a Bíblia diz que ele estava sujeito às mesmas coisas que nós. Então as mesmas tentações, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. Por isso que a gente vê ao longo do Novo Testamento que Jesus ele teve experiências humanas. Quando fala assim que na ressurreição de Lázaro, antes de Lázaro ser ressuscitado, Jesus chorou. Jesus teve compaixão quando ele viu a cidade entregue à idolatria, ao mal. Ele chorou pelas pessoas. Jesus tinha compaixão quando ele via pessoas enfermas. Jesus curava todos que iam até ele porque ele tinha compaixão. É um amor assim muito profundo. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. Jesus é maravilhoso, mas ele se submeteu ao Pai. Então, o Pai, a Bíblia diz que o Pai não poupou Jesus de sofrer aquele martírio. Não poupou. E Jesus se submeteu por amor a nós. Glória ao nome do Senhor. Então, enquanto Jesus é esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que somos nós, né? Porque nós vivíamos como, irmão? Nós estávamos desgarrados, estávamos dispersos. Mas um dia o amor de Jesus ele nos alcançou. Ele nos trouxe para perto dele. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Mas aí ele diz aqui, ó, mas o mercenário que não é pastor, ele deixa as ovelhas de qualquer maneira. A gente já, ao longo da lição, a gente vai aprofundar um pouquinho. Ele deixa as ovelhas de qualquer maneira, porque o mercenário, ele não está preocupado com a ovelha. Ele está preocupado consigo mesmo. Eu fui pesquisar a definição da palavra mercenário, e tem vários significados. Eu usava essa coisa de pesquisar o que significava. E aí eu achei uma definição que eu falei, nossa, como que isso aqui se encaixa no reino, né? Como se encaixa na nossa realidade no mundo espiritual. Um dos significados mesmo, sabe isso aqui é ladrão, salteador, que está preocupado, que quer dinheiro, que quer ganhar dinheiro para si, né? Que quer tirar vantagem. Mas um outro significado é de uma pessoa que vende o seu serviço para o exército inimigo. Conseguiram entender isso, irmãos? Olha a profundidade disso. Então o mercenário é
Deus, do povo de Deus, mas ele troca o serviço dele pro reino, porque alguém ofereceu um soldo para ele, ó, toma aqui um soldo, e ele passa pro exército do adversário. Então o mercenário, ele tá lutando, não é no nosso exército, no exército de Cristo, ele está lutando no exército de Satanás contra a igreja do Senhor. E isso, irmãos, é algo muito tremendo. E a gente vê nesses últimos dias que nós estamos vivendo que a manifestação do anticristo, ela está aqui na terra. A Bíblia fala que desde há 2000 anos atrás o anticristo não existia, mas a Bíblia também dizia, ele há de vir. O anticristo há de vir, mas ele já se manifesta. Por quê? Porque o espírito do anticristo, que é esse espírito que quer destruir a igreja, que quer tirar o povo de Deus do foco, do alvo que é Jesus, ele existe desde o início da igreja primitiva, desde os primeiros cristãos. E agora a gente vê que isso se intensificava. O mercenário, ele não surgiu agora, ele estava lá desde sempre. Desde que surgiu um sistema religioso na terra, e quando Jesus está falando aqui, ele está falando dos fariseus. O cristianismo não tinha surgido. O cristianismo é a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Que é o evangelho dele que vai ser pregado lá pelos apóstolos. Mas e antes disso, era o sistema judaico. Então os fariseus, aqueles homens, muitos deles já faziam isso. Eles não estavam preocupados, tanto que Caifás, aquela turma toda que prendeu, que condenou Jesus e levou Jesus à morte, sabe por que eles fizeram isso, irmãos? Porque eles não queriam perder o cargo deles. Isso fala na Bíblia. A palavra de Deus fala, ele diz assim, nossa, se a gente deixar esse homem, Jesus, continuar assim, fazendo milagre, o povo vai todo pro lado dele. E daqui a pouco os romanos, porque naquela época a Palestina era dominada pelos romanos, então eles tinham aquela autoridade, porque os romanos estavam dando autoridade para eles. Se Jesus entrar no negócio e for coroado rei, porque Jesus era descendente do quê? De Judá, leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Então ele era, por genealogia, Jesus era rei. Ele é rei, pela genealogia, a árvore genealógica dele, era descendente de Davi. Então ele era rei. Eles pensaram assim, não, esse Jesus já pegou nosso cargo, a gente vai perder nosso cargo. Irmãos, a gente tem que ter uma preocupação com o reino. A gente tem que preocupar com o cargo. E tudo que a gente faz na igreja é importante. Não importa se você lava o banheiro, varre o chão da igreja, arrumou o banco da igreja, botou água para o pregador. O que a gente faz na igreja, irmãos, é obra do Senhor. Então, se o irmão está lá e Jesus, o brilho de Cristo está nele, glória ao nome do Senhor por isso. Então, e muitas vezes, vocês estão entendendo porque às vezes nós nos portamos como mercenários também? Porque mercenário não é só aquele que está pegando dinheiro do povo, não, para gastar consigo mesmo. É qualquer pessoa que faça algo contra o reino. Porque quando você faz algo contra o reino, você é um mercenário, ou seja, você está lutando no exército inimigo. Isso é muito tremendo. E a gente vê muito isso nesses últimos dias. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Que Jesus levante uma igreja, um povo liberto, um povo que ame as almas, que tenha compromisso com o reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu separei, irmãos, algumas perguntas aqui, sobre a leitura bíblica em classe. Quem é o bom pastor? Quem é o bom pastor, irmãos? Jesus, é Cristo, ele é o bom pastor. Quem são as ovelhas? Nós, todos aqueles que ouvem a palavra, a voz do Senhor, a palavra de Deus. Quem que é o ladrão e o salteador? O diabo, primeiro é ele, né? O ladrão e o salteador, primeiro é ele. Mas, quando nós estamos no exército adversário, nós nos tornamos o quê? Mercenários. E aí a gente vai se tornar ladrão também. Então, os falsos mestres, os falsos profetas, essas pessoas, qualquer um que se posiciona contra o reino de Deus, acaba se tornando esse ladrão salteador, né? Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O papel do povo de Deus não é matar, nem roubar, nem destruir, nem atrapalhar o irmão. O nosso papel como igreja do Senhor, o corpo de Cristo, é fazer tudo para o reino, como Paulo dizia. Fiz de tudo para ganhar poucos. Não importa se vai ser poucos, mas o que importa é a gente fazer todo o possível para que a gente possa tirar as almas das mãos de Satanás, que é o ladrão, que é o nosso adversário. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, vamos pegar aqui o livro de... Vamos ler ali em... Se os irmãos acharem, podem estar lendo, tá? Primeiro vamos dar uma lidinha ali,
Isaías 56, Isaías capítulo 56. Se os irmãos acharem, pode estar fazendo a leitura para mim. 56, Isaías 56, versículo 9. 56, 9. Pode ler, né? Pode, por gentileza. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Pode continuar, irmão. Pode continuar. Todos os seus arraiais são cegos, nada sabe, todos são cães mudos. Não pode ladrar, andar adormecido, estão deitados e amam outros querejar. E esses cães são gulosos, não se pode fartar, eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde dizer eles, daremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como esse, e ainda maior e mais famoso. Irmãos, olha o que está dizendo aqui, ó. No versículo 11 diz assim: estes são cães gulosos, não se podem fartar. Então, o mercenário, ele é um cão guloso. Ele pode ter, a gente vê alguns líderes ali religiosos, a gente vê na mídia, né? A gente sabe disso, que infelizmente tem isso no nosso no sistema religioso. Eles têm riquezas, fazendas, aviões, eles não se fartam. Eles tiram tudo da ovelha, tudo. Eles pegam tudo. Eles são cães gulosos, eles não são. E ele diz aqui, ó, eles são pastores. Eles são pastores. Só que são pastores que nada compreendem. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas que fazem isso, eles não são crentes verdadeiros. Eles não ouviram a voz do pastor. Então a gente vai dizer, mas porque é crente? Não é crente, irmãos. Porque crente, ele ama o seu irmão. Crente, nós temos que ser como Jesus. Por isso que o nome cristão, o que é um cristão? É um pequeno Cristo, é o significado de cristãos. Até quando esse nome foi criado, era meio que uma chacota. Pequenos cristos, pequenos cristos. Era tipo, tirando onda com a nossa cara. Era mais ou menos isso. Mas tem um significado muito importante nós nos chamarmos cristãos. Se nós somos pequenos cristos, significa que nós temos que nos parecer com Ele. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser um reflexo, um espelho de Cristo. Nós temos que passar esse brilho de Jesus para quem está lá fora. Então, quem está lá fora tem que ver em você o brilho de Jesus. Amém. Tem que identificar esse brilho de Jesus. Aí o que acontece? Só que assim, irmãos, muitas vezes ter o brilho de Jesus significa que você vai ser amado. Mas significa também que vai ter gente que vai detestar você. Só porque você tem o brilho de Jesus, você não precisa fazer nada. Nada, não precisa fazer nada. Só de você ter o brilho de Jesus, você já incomoda. É assim, mas glória a Deus por isso. Porque o que importa é a gente incomodar o mundo, fazer o inferno tremer e servir a Jesus da melhor forma possível. E como Paulo, fazer de tudo, por todos os meios, para que possamos salvar alguns. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome de Jesus. Depois, irmãos, vamos pegar ali Ezequiel, capítulo 34, do 1 ao 10. 34, do 1 ao 10. Eu vou ler rapidinho aqui que eu já achei, tá irmãos, para a gente ganhar tempo. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. E diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Olha, irmãos, olha que coisa tremenda. Aí alguém pode dizer assim: não, mas aí esse texto está falando sobre Israel. Está falando sobre Israel, sim, porque ele diz aqui bem claro, pastores de Israel. Mas depois, na sequência do versículo 2, diz assim: apacentam a si mesmo, pastores de Israel. Aí depois ele vai dizer: não apacentarão os pastores as ovelhas. Aí aqui ele está falando para todos. Então esse texto, irmão, e nós vamos lembrar de uma coisa: nós somos Israel de Deus por adoção. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos gentios, mas nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos Israel de Deus por adoção. Então esse texto, ele diz respeito a todos. É como a salvação. A salvação veio primeiro para quem? Para o judeu. Mas depois ela se estendeu a todos nós. Porque a Bíblia diz que veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram.
E o bom pastor foi ele que deu a vida por nós. Então não importa, porque essas pessoas, irmãos, esses falsos líderes, esses falsos profetas, esses mercenários, esses gigolôs da fé, vamos dizer assim, né, que vendem o reino de Deus por qualquer coisa, que trocam Jesus por 30 moedas de prata, como Judas fez, e outros venderam Jesus por tão pouco, né? Porque a nossa salvação, ela não tem preço. Ela não tem preço, sabe? O preço em dinheiro não tem. O preço da nossa salvação foi o sangue de Jesus derramado. Ele derramou todo o sangue dele por nós. Então, irmãos, nós temos que pensar que não importa se o sistema religioso, se as igrejas estão passando por esse momento de corrupção. Mas, e também nós sabemos que, quando Jesus fala a parábola das 10 virgens, né? 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Está falando de 50%. Então, existe também as virgens loucas, existem as prudentes, existe o joio, existe o trigo. Mas dentro da igreja do Senhor, nós temos o Espírito Santo. Nós temos Jesus, que é o nosso bom pastor. E ele é perfeito e ele deu a vida dele por nós. Louvado o nome do Senhor. E esses homens, irmãos, eles não vão ficar impunes. O versículo 10 aqui no texto do capítulo 34 de Ezequiel diz assim, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. O Senhor vai dar basta nisso, irmãos. Esses homens, eles pensam que vai ficar impune. Não vai ficar impune. Uma hora Jesus vai cortar, porque a palavra do Senhor é fiel. A palavra, Deus vela pela palavra dele para cumprir. E aqui está dizendo bem claro, e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes serão mais pasto. Eles fazem a ovelha de pasto, eles sugam as ovelhas, eles largam a quebrada. Aqui fala um texto ali, eles deixam a quebrada doente, entristecida, eles não fazem nada por ela, mas o Senhor está vendo, ele contempla a dor do povo dele, das ovelhas dele que estão sofrendo. Jesus, ele contempla e ele cuida, mesmo quando os líderes se omitem, mesmo quando eles saem do propósito da palavra. Nós temos um Deus que ele vela pela palavra dele para cumprir. Glória ao nome do Senhor. No versículo 23, ainda de Ezequiel 34, diz assim, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Aqui, irmãos, está profetizando sobre Jesus. Jesus é esse pastor que Ezequiel está dizendo, não se importa. Tá vendo? Lá no tempo antigo já tinha os falsos pastores, desde lá. Mas aí o Senhor falou assim, não se preocupa, eu vou levantar e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. No final das contas, irmãos, sabe quem nos apacenta? É Cristo. Cristo é tudo em nós. Glória ao nome do Senhor. O meu servo Davi é que há de apacentar, ele lhe servirá de pastor. Então está falando aqui, a raiz de Davi, a árvore genealógica, o rei. Muitos judeus achavam que Jesus, e até os discípulos, eles achavam que Jesus vinha aqui como rei, que ele ia pegar o Império Romano, expulsar de Jerusalém, né, ser um rei poderoso, montar um exército, etc. Não era o projeto de Deus. Um dia Jesus já vinha assim. Um dia Jesus já vem como rei. E nós vamos, os salvos, os remidos pelo sangue do Cordeiro, nós vamos estar com Jesus ali, naquele grande dia, no exército do Deus vivo. Nós vamos estar lá, glorificando o nome do Senhor e vendo a vitória de Jesus sobre Satanás. Mas naquele momento ali, quando Jesus veio, no primeiro momento, foi para quê? Para ele morrer por nós. Aí Jesus era o quê? O cordeiro mudo, aquele que foi profetizado lá em Isaías 53. Como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca e foi entregue aos seus tosqueadores. Esse é Cristo. Mas aí o que diz lá? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então é esse bom pastor aqui que a palavra do Senhor fala. É com esse Jesus que a gente tem que se apegar e se agarrar com ele. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Vamos ali dar continuidade à lição? Vamos de um tópico 1. A introdução diz assim, estudaremos o Evangelho de João, capítulo 10. Aí eu já fiz na introdução, falei um pouquinho do contexto ali do capítulo 9, que foi a cura do cego. Foi quando Jesus começa, a ter esse debate, porque aqueles homens se rebelaram, se revoltaram, porque Jesus tinha curado o cego, e a preocupação deles era o quê? Vamos perder nosso cargo. A gente vai perder. Jesus daqui a pouco vai ser rei, vai dar problema para nós.
a gente vai perdendo as nossas regalias. Então, irmãos, tem muita gente que está preocupada com as suas regalias, com o que ela pode se beneficiar do Evangelho. Mas o cristão verdadeiro, aquele que é ovelha, porque tem muito bode, mas que nós sejamos ovelha do Senhor, em nome de Jesus. Então, aqueles que são ovelhas e ouvem a voz do Senhor, irmãos, não está preocupado com regalia, está preocupado com o reino de Deus e com a sua justiça. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. O tópico com Jesus, a porta das ovelhas. Então, vamos ver ali João, capítulo 9, versículo 40 e 41. João 9, versículo 40. Quem achar pode estar lendo, tá, irmãos? 40 e 41. 9, 40 e 41. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ó, aqui Jesus está confrontando quem? Os fariseus. Porque Jesus falou assim, ó, eu vim para trazer vista aos cegos. Aquele homem, aquele cego que foi lá e se lavou no tanque de Siloé, ele era cego. Mas ele teve os olhos dele, não somente os olhos físicos, mas os olhos espirituais abertos. Mas aqueles homens, aqueles fariseus, eles estavam vendo tudo que Jesus fazia. Ele viu os milagres, eles sabiam da autenticidade dos milagres, eles sabiam que era verdade, mas eles continuavam cegos espiritualmente. Então tem muita gente, irmãos, que ouve a palavra de Deus, que ouve o Evangelho, mas continua cego, não quer enxergar, mesmo quando a verdade está exposta. E aí Jesus, ó, disse para eles, ó, se fossem cegos, não teriam pecado. Aí Jesus está falando, sabe o que para eles? Vocês estão dizendo que vocês não são cegos, que vocês estão vendo. Então vocês sabem que eu estou curando, vocês sabem que eu sou filho de Deus, mas mesmo assim vocês não acreditam. Então vocês são cegos espirituais. Nós somos cegos, olha aquela cara de paisagem, né? Geralmente quem age dessa forma, né, os religiosos, os fundamentalistas, eles agem assim. Mas, irmãos, a gente tem que pedir a Deus uma libertação, uma liberdade. Nós somos livres em Cristo, nós somos livres desse sistema em que tudo é feito de maneira para benefício próprio. Ai, não, eu não posso perder meu carro. Não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ter minha regalia. Irmãos, aqueles homens, eles viviam numa ostentação. Era como se fosse príncipe mesmo, né? Príncipe, eles tinham regalias, eles tinham muito dinheiro. Tanto que quando Jesus, uma certa vez, ele chega no templo, estavam lá comercializando no templo. Não era comercializar assim, alguém que veio pregar na igreja e trouxe um chocolate para ser abençoado, que vive da obra. Porque, irmãos, eu fico assim, constrangida de ver que os crentes de verdade, aqueles que são fiéis ao Senhor, que pagam preço de oração na madrugada, de jejum, de clamar, de orar pelas almas, às vezes não recebem nenhuma oferta na igreja. Não ganho nada, eu não vivo da obra, graças a Jesus que eu tenho meu salário, Jesus me deu uma bênção, eu tenho meu pagamento, me aposentei já, glória a Deus por isso. Amém. Então eu não preciso, eu venho por amor à obra do Senhor, né? A gente faz por amor à obra do Senhor, mas eu sei que tem irmãos que são sinceros e que vivem da obra do Senhor. E aí eles estão obrigados a fazer isso. Eu não estou falando de vender um chocolatinho ou trazer uma Bíblia, né, para os irmãos que quiserem abençoar. Não estou falando disso. Eu estou falando que eles tinham. As pessoas que vão lá oferecer os sacrifícios no templo, era um pombinho, alguns tipos de sacrifícios, era um pombinho que eles tinham que oferecer, um pombinho, uma rolinha, que a pessoa podia pegar na floresta. Não podia entrar no templo com a pombinha que a pessoa caçou lá no mato. Não, eles eram obrigados a comprar aquela que tinha dentro do templo e que era super faturada. Então estava havendo ali uma exploração, uma comercialização. E isso, irmãos, é uma coisa muito grave. E Jesus, quando viu aquilo, ele ficou muito revoltado com aquela situação. Ele disse, vocês estão fazendo da casa do meu pai. A casa do meu pai é casa de oração. Vocês estão fazendo covil de ladrões. Então eram mercenários que estavam ali. Jesus, irmãos, ele ficava irritado com isso. E nós que somos crentes em Jesus, nós temos que nos irritar com isso. Porque a Bíblia diz o quê? Não vos conformeis com este mundo. A gente não pode se conformar com esse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Nós não somos cidadãos daqui. Nós somos cidadãos do céu. A gente está com o nosso passaporte pronto para a glória
de Deus. Está pronto o passaporte. Para manter o seu passaporte, o seu visto ali assinado, basta que você todo dia lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aí quando a gente lava a veste no sangue do Cordeiro, nós somos o quê? Nós somos bem-aventurados. E nós vamos ver o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Então, irmãos, Jesus estava ali confrontando aqueles homens. E eles iam matar Jesus. E em algumas situações eles só não pegaram Jesus porque miraculosamente o Senhor saiu do meio deles, que eles, era um milagre, né? Era milagre de Jesus. É porque eles planejavam. Tem situações que eles planejavam pegar Jesus e jogar ele do precipício. Não conseguiram. Jesus sumiu. Porque era o poder de Deus. Por quê? Porque não era o tempo ainda. Não era chegada a hora. Mas na hora, Jesus fez o quê? Calma, Pedro. Não precisa ficar cortando a cabeça, a orelha do soldado. Porque se eu quisesse, eu chamava muitos anjos para vir aqui e me resgatar. Eu estou me entregando porque eu quero me entregar. Então, quando chegou o momento, Jesus se entregou porque ele queria se entregar. Porque ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Vamos agora pulando um pouquinho aqui. A gente já leu ali Ezequiel 34, então não vamos ler. Tópico 2, a porta das ovelhas. Diz aqui no texto, diz assim, ó. Nessa parábola, contada no capítulo 10, destaca-se 2 pontos principais. Ele entra pela porta do aprisco onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como porta das ovelhas. Então Jesus, a gente já sabe, Jesus, ele é a porta. Ele é o bom pastor e ele é a porta para as ovelhas entrarem. Então ele é o caminho. Cristo é o caminho para Cristo. Só tem um caminho, não tem outro. Então aí a irritação toda daqueles fariseus. Você está dizendo que você é Deus, então? É exatamente isso. Jesus está dizendo, eu sou Deus. E é interessante, irmãos, que João Batista, ele é considerado por Jesus o maior profeta. Porque ele veio para anunciar o reino de Deus, anunciar a chegada de Jesus. Depois de mim vai vir um que é maior do que eu. E aí, irmãos, Jesus, João Batista, ele não fez nenhum milagre. Não fez nenhum milagre, ele fez algum milagre? Outra coisa, é relatado lá no Antigo Testamento alguma vez que algum cego foi curado? Não. Até tem episódios lá, né, que de morto ressuscitar, aquele episódio lá de Zedé, que o profeta ora pelo filho da sunamita, né, que aí ele ressuscita. Tem casos assim. O leproso, né, que foi curado, a gente sabe. Mas não tem no Antigo Testamento nenhum relato de que um cego de nascença tenha visto. Então Jesus, quando ele esteve aqui, depois de João Batista, ele vai fazer coisas que João não fez. Então isso que João falou, ó, eu estou aqui pregando o batismo do arrependimento, mas depois de mim vem um que vai fazer coisas extraordinárias. Esse é o Filho de Deus. Então João Batista anunciou Jesus como Filho de Deus. E Jesus vai fazer coisas incríveis e extraordinárias. Nós já estudamos nas lições passadas sobre, por exemplo, a multiplicação dos pães. Irmãos, isso é o sobrenatural de Deus. E o menino, tinha um menino lá, um rapazinho, que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aquele menino que só tinha isso, que era o lanchinho dele, era um lanchinho, ele estava no deserto, irmão. As cidades mais próximas eram quilômetros de distância. E era uma multidão ali. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 10.000, 15.000 pessoas. Ali, atrás de Jesus, atrás dos milagres. Atrás dos milagres. A maioria deles estava atrás dos milagres. E aí Jesus pregava, ensinava o reino para elas. Mas elas estavam atrás do milagre. Depois elas vão atrás de pão. Mas Jesus não queria que elas comessem só daquele pão. Ele vai dizer, ó, eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem vem para mim, não vai ter sede e não vai ter fome. É a fome espiritual. Porque todo ser humano, irmãos, ele tem uma busca interior. Porque nós somos seres espirituais. Deus, quando criou o homem, Deus nos criou para que a gente adorasse ao Senhor. Para que a gente tivesse comunhão com Ele. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, a Bíblia diz que todo dia o Senhor ia lá, no final da tarde, conversar com eles. Então Deus, Ele quer ter essa comunhão, mas aí Satanás entrou no negócio. A serpente enganou o homem, pecado, acabou com tudo. Mas não era o fim. O Senhor falou, não, vai vir um que vai pisar na tua cabeça, serpente. Vai vir um. E Jesus já veio. Ele cumpriu o plano de salvação. E aí, quando Jesus morreu na cruz, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, isso significa o quê, irmãos? A comunhão voltou. Não é só o sacerdote, porque agora todos vocês são príncipes e sacerdotes. Todos vocês são co-herdeiros com Cristo. Todos vocês, todos nós, irmãos. Então nós podemos ter aquela intimidade que Satanás roubou lá no Éden, foi restaurada através de Jesus. Jesus restaurou tudo. Como que Jesus é
da salvação e invocarei o seu nome. Entende, irmãos? É isso que a gente precisa fazer. Tomar o cálice da salvação. Eu creio, Jesus, que tu morreste por mim, que tu ressuscitou, que tu me salvou. Eu tomo o cálice da salvação e eu invoco o teu nome, Senhor, porque só tu és Deus, só tu é eterno, só tu és santo, só tu é poderoso. Faz isso todo dia, irmãos. A gente precisa todo dia se limpar, todo dia buscar a comunhão com o Senhor. Glória ao nome de Jesus, louvado é o nome do Senhor. Amém. Ainda diz aqui na lição da revista, ó, nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto que outros utilizam outros caminhos. Então, o versículo 1 ali da lição, ele vai dizer que, na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte. Então, tem pessoas que estão usando outro caminho que não é Cristo. Elas são aqueles crentes de fachada, é o joio, são as virgens loucas. Qual que era diferente da virgem louca para a prudente? A prudente tinha o quê? Azeite guardado, Espírito Santo. E o Espírito Santo é a comunhão que a gente obtém o quê? Com a vida com Jesus. Vida com Jesus, irmãos. É exemplo, é vida, está nos pés de Jesus. Sabe, Maria, nos pés de Jesus. Mas a Marta também é importante, porque ela servia a Jesus o quê? Com o trabalho dela. Então todos nós temos algo para oferecer ao Senhor. Seja o nosso trabalho na igreja, seja a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa intercessão. Porque o trabalho de intercessão, irmãos, aquele irmão, aquela irmã que ora, busca o Senhor na madrugada, durante o dia, vai lá, dá o joelho, que pega, intercede com irmãos, isso é coisa tremenda. A Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, que nem foram tão bons amigos assim, né? Se a gente parar para pensar, ele não era um amigo muito legal, mas ele orou mesmo. E aí o Senhor mudou a sorte dele, né? O Senhor restaurou Jó, tudo que ele tinha, o Senhor fez coisas extraordinárias. E o Senhor faz isso na nossa vida também. Glória ao nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. O tópico 3, a mensagem da porta. O significado contido na frase, eu sou a porta. Existe apenas um caminho, nós já falamos sobre isso. O caminho é Cristo, ele é a porta, é o caminho. E essa porta, irmãos, ela é uma porta estreita. Ela não é uma porta larga. Vamos ler ali, Hebreus, irmãos, capítulo 4. Os irmãos que acharem, se eu achar que eu vou ler, para ir rapidinho. Eu queria só perguntar aos irmãos até que horário que a gente pode estar falando aqui, porque lá na sede tem um horário para a gente... Até as 9. Até as 9, tá? Para eu poder agilizar aqui. Hebreus capítulo 4, quem achar pode estar. É o 4, 14 e 15, versículo 14 e 15. Hebreus 4, 14 e 15. Amém. Glória a Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha só. No versículo 14 diz assim, ó, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, você aceitou Jesus, você vai reter aquilo ali. Você não pode abrir mão da sua salvação por qualquer coisa. Você não pode deixar se seduzir por qualquer vento de doutrina. E nós não podemos também, irmãos, ficar no leitinho. Porque tem crente que quer ficar toda a vida no leite. Se você ficar dando só leite com o bebê, a criança vai ficar fraca. Não é assim? Aí quando chega lá pelos 4 meses, o que uma mãe faz? Já começa a fazer uma papinha, já começa a amassar uma frutinha, já começa a fazer uma vitaminazinha, já vai dando um mingauzinho mais grossinho. Aí quando tá com 6 meses já começa a fazer um caldinho, né? Uma sopinha, e vai dando. Aí daqui a pouco ela já tá comendo arroz, feijão, macarrão, né? Carne. Coisa linda, né? Olha, tudo é tremendo, né? Ô Jesus maravilhoso. Irmão, Jesus, ele não quer que você fique só no leite. Jesus quer que você vá comer o bife. Sabe, a sustância, o espaguete, a massa mais pesada. Ou seja, ele quer que você tenha com ele, sabe o que, irmãos? Uma intimidade profunda. Aí conforme você vai tendo intimidade profunda, aí você vai buscar mais o Senhor. Você vai buscar mais o Jesus. Aí quando você dobra o joelho, você orou 5 minutos. Aí no outro dia você vai orar mais um pouco, você vai insistir, porque não é moleza orar não, irmãos. Não é moleza orar não. Começa a dar dor na coluna, dor no joelho, tudo. Começa a dar dor em tudo. E aí, irmãos, o que a gente faz? Você insiste. Você insiste porque você não quer ficar no leite.
Você quer a vitamina, você quer uma comidinha mais sólida, você quer a feijoada, você quer um empadão, você quer um negócio, né, substancioso. Aí você começa a orar mais, aí você já vai orar 10 minutos. Daqui a pouco você orou 1 hora, você nem percebeu que você orou 1 hora. Aí daqui a pouco você já orou 1 hora na madrugada, e você fala assim, não, Jesus, mas eu tenho que dobrar o joelho aqui que tem alguma coisa errada. E aí daqui a pouco alguém manda lá no grupo lá, ó, irmão, tem alguém doente, você opa, tem que orar por interceder pra nós. Você já levanta o clamor, você tá fazendo feijão lá, mas você tá levantando o clamor lá pelo irmão. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque você saiu do leite. Aí você começa a pensar no reino. Então Paulo, ele vai falar muito sobre isso. Que as pessoas elas não podem ficar crente raso. Você tem que ter profundidade com Deus. Como que a gente consegue profundidade com Deus? Através da palavra. Por isso que em todos os lugares que por onde Jesus passava, Jesus estava sempre fazendo o quê? Ensinando. Era só no templo? Ele ensinava no templo e ele ensinava nas sinagogas, porque haviam várias sinagogas, que eram como se fossem igrejas, né? Inclusive as igrejas primitivas inicialmente eram chamadas de sinagoga, mas depois foi mudado o nome para eclésia, que quer dizer comunidade, né? Comunidade dos santos, mudou para esse nome, até por conta da perseguição religiosa que pelos judeus também. Então mudaram o nome, mas haviam sinagogas, que eram igrejas. E também haviam as casas das pessoas. Eu estava conversando esses dias com a minha tia sobre isso. Só tinha as casas também. Quando aquela mulher unge Jesus com aquele vento perfumado, Jesus não deu um ensinamento ali? Todo momento havia uma oportunidade para o Senhor estar falando a palavra. Então a palavra de Deus, ela que vai nos dar a força. Porque quando diz assim, ó, no livro de João ele começa o quê? No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Né? Jesus é o verbo, é a palavra. E Jesus, ele também é o pão vivo que desceu do céu. O pão é a palavra. Então nós temos que nos alimentar da palavra. Quando você se alimenta da palavra, você se alimenta de Cristo. E conforme você vai se alimentando de Cristo, você vai se tornando o quê? Um espelho dele, um reflexo dele. Você vai começar a manifestar a glória dele. Aí você vai ser um pequeno Cristo. Porque o nome de cristão, um monte de gente deve ser cristão, eu sou cristão, acredito em Jesus. Mas ser realmente um cristão, ter a identidade de Cristo, ter a marca do amor, da compaixão, da humildade, da renúncia, né, às coisas dessa terra, poucos. Por isso que Jesus vai dizer que a porta é estreita e muitos não entram por essa porta estreita. Muitos vão preferir o caminho largo, o caminho espaçoso, porque é mais fácil. Porque o caminho de Cristo, ele diz o quê? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me segue. Isso é diferente desse evangelho falso que está sendo pregado. Um evangelho onde tudo é fácil. Um evangelho, Deus te ama do jeito que você é. Continue assim, do jeito que você é, que Ele te ama do mesmo jeito. Aí você vai escutar, minha mãe estava falando, acho que minha mãe falou para mim, que tinha crente lá no show da Lady Gaga. Cruz greve, né, meu irmão? Deus livre, né? A gente é crente, né? A pessoa tá ali, aquilo ali é um culto, aquele show, aquilo é um culto a Satanás ali. Porque onde não tem as coisas de Deus, é a treva. Então, como que você acredita? Por quê? Porque é um crente sem profundidade. É raso. Não aceitou Jesus de verdade. Não ouviu a voz do pastor. Porque quando a gente ouve a voz do bom pastor, irmãos, a gente não consegue ter comunhão com o mundo. As coisas do mundo, elas vão se tornando assim, sabe? Sabe quando você não está dando mais importância? Está ligando mais? Isso aqui não tem importância. Isso não me pertence. Estou fora desse negócio. A gente muda. Os seus valores, as coisas que antes eram importantes para você, elas vão perdendo significado. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é muito mais importante. Ele é tudo para nós. Jesus é tudo. O reino dele é tudo para nós. Então a gente precisa viver com Cristo, com a mentalidade dele. Como Paulo, né, que largou tudo para servir o Senhor. Então Jesus, ele é a porta. Ainda ali no livro de Hebreus, no versículo 16, diz assim, ó: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, irmão, quando a gente se chega no trono da graça, Jesus, ele nos ajuda no tempo oportuno. Então, quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que a Bíblia diz? As outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você está buscando o reino de Deus, não precisa se preocupar, porque Jesus vai estar cuidando. Ele cuida da gente. A gente pode até fraquejar na hora de ficar fraquinha. Ai, Senhor, eu correr, está difícil demais, não está dando para aguentar, descontar. Mas Jesus, ele está cuidando da gente. Ele está cuidando.
porque ele é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus fez tudo por nós e ele continua fazendo. Então, cheguemos, pois, com confiança, crendo, perseverando, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. A graça é o que? É o favor imerecido de Deus. A gente não merece essa graça, a gente merece o favor de Deus, mas ele faz. E nós seremos o que? Ajudado em tempo oportuno. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome de Jesus. Amém. O tópico, vamos lá para o tópico 2 ali. O aprisco das ovelhas. Aí fala de parábola, né? A gente já sabe que é uma parábola, porque no próprio texto Jesus fala ali, João fala que era uma parábola, ele diz ali, aqui no versículo 6, diz assim, Jesus disse essa parábola. Então no próprio texto está dizendo que é uma parábola. O que é uma parábola? É uma história que vai utilizar figuras e personagens. Então que figuras e personagens Jesus usou? Ele usou a figura do pastor e ele usou a figura das ovelhas. E essa coisa do rebanho era algo que fazia parte da cultura judaica. O povo judeu, eles eram um povo de pastores. Havia muitas pessoas que tinham como atividade econômica a criação de ovelhas. Eles plantavam vinhas, oliveiras, mas era muito presente na cultura deles. E até hoje, né? Tem isso, a criação de ovelhas. Então Jesus vai usar algo que era do cotidiano das pessoas, que as pessoas conheciam, para falar uma verdade simples. Porque observando a vida das ovelhas, a gente sabe que é muito interessante. Por exemplo, se uma ovelha for fujona, os irmãos já devem ter ouvido isso, né? O pastor, ele quebra a ovelha, a patinha da ovelha, quebra as patinhas dela. Aí o pastor, ele pega, amarra a ovelha em si mesmo e fica andando com a ovelhinha para lá e para cá com a patinha quebrada. Ele vai curar. Olha que coisa tremenda, irmãos. O próprio pastor, ele quebra a patinha da ovelha, porque aquela ovelha era fujona. Ela ia lá e o lobo podia devorá-la. Aí o pastor vai lá e quebra a patinha. Jesus muitas vezes faz isso conosco. Ele quebra a nossa patinha. Ele vai lá e dá um pega na gente. Por quê? Porque Jesus, ele quer que a gente passe a sentir o cheiro dele. Aí a gente vai ficar ali, aí a ovelhinha fica ali abraçadinha com Jesus, né? Fica ali com o pastor. Nós ficamos perto de Jesus, porque quando a gente está em perigo, em situação de adversa, quando o circo está pegando fogo, quando o cerco está fechando no nosso lar, quando a pessoa está se desviando, a coisa está terrível, a enfermidade batendo na porta, o que a ovelha faz? Vai para perto do pastor. Aí a ovelhinha fica ali, até ela ficar curadinha. Aí aquela ovelhinha, ela vai sentir o cheirinho do pastor. Então, quando o pastor chega perto, ela vai sentir o cheiro do pastor. Ela não vai sair de perto do pastor, ela vai deixar de ser fujona. Olha o que Jesus faz. E aí você passou aquele perrengue, aquela tribulação, aquela luta. Aí você foi pro jejum, foi pra consagração, pediu oração para as irmãs, vinha no círculo de oração, buscando o Senhor. Aí você vai deixar de ser ovelha fujona, porque você vai sentir o cheirinho do mestre. E depois que a gente sente o perfume de Jesus, irmão, não dá para resistir. A gente não consegue sair de perto de Jesus, porque ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Sabe a parábola do filho pródigo, quando diz assim, que o filho voltou e o pai o abraçou gostoso? Tem umas vezes que fala, abraçou gostoso. A gente vai abraçar Jesus gostoso, a gente vai querer ficar perto de Jesus, perto do mestre. Glória ao nome de Jesus. Jesus é maravilhoso, irmãos, Jesus é maravilhoso. O aprisco das ovelhas, nós já falamos do aprisco das ovelhas. O que é o aprisco? É aquele local cercado de pedra que só tem uma porta estreita. O pastor fica na porta. Então olha só, o pastor, ele é pastor, ele também é porteiro, né? Aí as ovelhas vão entrando, porque sente o cheirinho dele. Então quem é ovelha vai para o aprisco. Quem é ovelha vai ficar na segurança de Jesus, vai ficar na proteção do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Isso é muito, muito tremendo. Então Jesus, ele vai usar essas figuras todas do aprisco, né? Que é cercado, quer dizer o que é proteção, é segurança. Irmãos, então eu estou com Jesus, então eu estou livre de todas as ações. Não, Jesus, ele apenas te promete que ele não vai te deixar sozinho. Jesus vai estar sempre te guardando, porque o aprisco, essa segurança de Jesus, significa que o lobo está lá fora. Só que o teu pastor, Jesus, ele está atento, está vigiando a porta para que o lobo não arrebate as ovelhas. É diferente do mercenário, porque nós vimos que o mercenário faz o quê? Ele só acumula para si. Ele não está preocupado com a ovelha, ele quer só para ele. Aí, como ele não está preocupado com a ovelha, muitas vezes sabe o que acontece? O lobo vem e arrebata as ovelhas. Por isso que a ovelha, ela precisa estar perto do bom pastor que é Cristo. Então não importa se a nossa volta, se o sistema religioso, se a igreja, sei lá quem, que a liderança. Irmãos, vamos parar de falar da liderança.
Jesus, fala assim, a gente podia dar esse dinheiro para os pobres, né? 300 denários, era um ano de trabalho de um trabalhador, dinheiro é dessa. Jesus falou assim, vocês sempre vão ter um pobre no meio de vocês, então sempre vai existir pobre. Então achar que o mundo um dia não vai ter corrupção, né? Só no milênio lá com Jesus, depois que Jesus arrebatou a igreja, venceu Satanás, aí vai ter isso aí. Mas nessa terra agora, irmãos, vai ter pobreza, vai ter miséria, vai ter gente ruim, vai ter gente fraudulenta, vai ter mercenário, vai ter mentiroso, vai ter hipócrita, vai ter sepulcro caiado, vai ter tudo isso. Mas a gente tem que olhar para quem, irmãos? Para Cristo. Quando Jesus deixa todas essas informações da palavra dele, é para que a gente entenda que a gente não tem que se importar com isso. Claro que nós temos que orar, irmãos, para Jesus levantar uma geração de pessoas que tenham compromisso com a palavra, porque estamos nos últimos dias, Jesus está voltando, e isso é fato. Então, quando a gente vê que não estão pregando a palavra, o que eu vou fazer? Eu vou falar, eu não estou pregando a palavra, não estou dizendo que Jesus vai voltar. Não quero nem saber se eles não estão falando que Jesus vai voltar, mas eu vou falar que Jesus vai voltar, sabe por quê? Porque a tua igreja é a tua casa. O teu rebanho está dentro da tua casa. Então faz lá pelo teu rebanho. A Bíblia diz o quê? Primeiro os domésticos da fé, os nossos irmãos, que a gente está aqui junto, um socorrendo o outro. Mas você tem o seu lar também, onde você é um sacerdote do Senhor. Nós lemos ali no texto de Hebreus que Jesus, ele é o quê? Ele é o sumo sacerdote. Mas nós somos o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Vocês entenderam? Jesus é o sumo sacerdote. Nós somos um sacerdócio real, a nação santa e o povo exclusivo de Deus somos nós. Então nós temos que ter esse compromisso de servir a Jesus e o reino dele, para que as almas sejam salvas e para que um dia Jesus volte. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Jesus vai voltar, ele está voltando. Então use o teu recurso, irmão. Mas eu não sei, tem um monte de coisa que a gente não sabe, irmãos, mas o Espírito Santo, ele nos ensina. Quando a gente lê a palavra, o que Jesus ensina pra gente? Olha, você lê a palavra, porque quando você estiver lá no apuro, você lembra. Já aconteceu isso com você? Tu tá no apuro, tu lembra exatamente daquele texto, daquela pregação, porque é a palavra. E a palavra, a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais você consome a palavra, mais alimentado você fica. Você vai ficando fortinho. Você não vai ser mais um bebê da fé com leitinho. Você vai ter o alimento sólido, a substância que você precisa para que você seja um crente fiel a Jesus e que você tenha força de perseverar até o fim. Glória ao nome do Senhor. Vai estar firme com Jesus. Firme com Jesus, firme sempre. Tópico 3 ali, irmãos, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Nós já falamos também a respeito disso, né? Diz assim, versículo 11, Jesus é o bom pastor que sacrifica sua vida pelas ovelhas. Mas o ladrão, a gente já sabe que ele vem para roubar, matar e destruir. Então, no texto aqui da lição, no último parágrafo aqui do tópico 2, quando fala do mercenário, diz assim, a representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Aí sabe o que acontece? Os crentes, em vez de usar, por exemplo, a internet para pregar o evangelho, ficam brigando, ficam falando um do outro, ficam fazendo fofoca gospel, e aí os crentes vão consumindo, dando like naquele negócio, naquele lixo ali. Irmãos, a gente tem que buscar o reino, as coisas santas. A Bíblia diz o que? Tudo que é puro, tudo que é belo, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então nós precisamos de coisas que vão fazer com que a nossa alma fique cheia de Jesus, cheia da presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então Jesus fala isso, né? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Se algum irmão já achar ali Mateus 7, 13 e 14, pode estar lendo pra gente? Mateus capítulo 7, versículo 13. Se eu achar aqui, eu já vou ler, porque a gente está faltando 5 minutos para a gente terminar. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, o caminho para Cristo é apertado, irmãos. A gente viver em oração, se abster das coisas do mundo, é difícil. É fácil ser do mundo, não é fácil? Fazer o que quiser? É fácil. Mas servir a Jesus com fidelidade não é coisa simples. Não é coisa simples.
E a presença do Espírito Santo traz uma leveza para a nossa vida. Então, servir a Cristo não é peso. Se fosse peso, irmãos, o apóstolo Paulo era um homem, o apóstolo Paulo era rico. Ele era um fariseu, ele era de família da elite. Era um homem educado, falava várias línguas, era um poliglota, era um homem letrado. Ele estava ali indo para Jerusalém para se tornar um dos líderes, para ter aquela vida boa, né? Para ter aquela vida boa, para tirar as ovelhas e viver na abastança. Mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, que Jesus entrou na vida dele e que ele entendeu, que ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele abriu o coração porque ele poderia ter fechado o coração. Eu não quero saber disso. Mas Deus chamou ele de uma maneira tão forte, né? Deixou ele cego. Aí o Senhor mandou um cego lá, o cego falou: não vou não, Senhor. Esse homem aí é perseguidor do povo de Deus. Paulo era um psicopata, irmãos. Ele gostava de matar cristãos. Ele ia lá em nome de Deus, né? Como tem muitas pessoas que falam em nome de Deus e que fazem coisas absurdas, coisas reprováveis. Ele era um homem assim. Mas no momento em que ele aceitou a Cristo, que ele entendeu que ele entrou pela porta, por esse caminho estreito, foi estreito mesmo, foi estreito e apertado, como diz aqui, ó, estreita é a porta e apertado o caminho. Então Paulo passou, irmãos, por inúmeras situações. Colossenses 1:24 diz assim, ó: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpra o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Sabe o que Paulo está dizendo aqui nos Colossenses? Ele está dizendo assim: olha aqui, ó, eu estou me regozijando, eu estou alegre, eu estou feliz. Sabe por quê? Porque servir a Jesus não é peso, irmãos. Servir a Jesus é alegre no nosso coração, mesmo no meio das provas, das aflições. Aí Paulo diz assim, ó: eu estou padecendo por vós, eu estou sofrendo para pregar o evangelho para você. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque a gente tem Bíblia. Porque homens como Paulo, os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, fala ali, né, o livro de Hebreus fala, eles fizeram tudo, largaram tudo. Eles passaram por fornalha, eles passaram por feras, eles foram açoitados, foram chicoteados, foram tripudiados, foram humilhados. Eles deixaram tudo, largaram suas casas, suas famílias, para poder nós termos essa palavra na nossa mão hoje. Então Paulo está dizendo aqui, ó: padeço por vós, eu estou sofrendo por vocês, por nós, na minha carne, irmãos. Paulo, quando morreu, aquele homem abastado, rico, mitidão, né, soberbão e tal, ele largou tudo por amor a Jesus e ele viveu intensamente o evangelho. Sabe o que é fazer uma viagem, irmão? Viajar hoje já é difícil, porque se você vai para um lugar longe, né, 2 horas, 3 dias de viagem é uma penitência. Não ter mesmo de avião não é bom, né? É chato. Imagina naquela época, na antiguidade, navio. Aí Paulo vai dizer assim: olha aqui, ó, vocês estão de palhaçada, mas eu peguei mais naufrágio que vocês, mais açoite, levei uma quarentena de açoite vezes 2, eu tô aqui, prisão, cadeia, humilhação. Teve vez que Paulo teve que fugir pendurado num cesto. Vocês têm ideia do que é isso? As viagens que ele fez ali ao longo do mar Mediterrâneo, ali, para levar o evangelho, para que hoje a gente pudesse falar de Jesus livremente, né, e ter essa bênção na nossa vida. Então, a minha carne, quer dizer, a minha carne cumpra o resto das aflições de Cristo. Sabe o que é o resto das aflições de Cristo? Lembra que eu falei lá no início da nossa administração? Todos nós, irmãos, temos o compromisso de dar continuidade àquilo que Jesus começou. Jesus morreu por nós, ele trouxe salvação, ele pregou o evangelho, e nós, as ovelhas do pasto do Senhor, o rebanho de Jesus, nós temos a obrigação de nós cumprirmos o resto das aflições de Cristo, como Paulo fez. Então nem sempre você, como cristão, vai ter uma vida boa. Tem gente que até tem uma vidinha pacata, né? A gente é bem sortudo, porque nós não estamos vivendo num país onde há perseguição religiosa. Tem lugares no mundo, irmãos, que eles chegam lá, é cristão, os cristãos têm que fugir, largar tudo, largar emprego, largar casa, largar tudo, fugir com a família para salvar a própria vida. Isso hoje, século 21, está acontecendo no mundo. Então nós somos cristãos privilegiados, porque a gente ainda tem liberdade de falar do evangelho, mas nem todos os crentes estão tendo essa vidinha boa que a gente vive aqui. Que aí o crente não quer nem ir na igreja, que acha que é muito... Ai, não vou na igreja, já está com calor hoje, tem mosquito. Não vou não, tem mosquito na igreja. Né? Assim, a gente fica assim: ah não, jejum, ai meu Deus, eu vou ficar com fome, se eu não tomar o café da manhã eu morro. Se eu não tomar o café eu vou morrer. Não, mas não pode, né, irmãos? Olha o que esses irmãos aqui passaram.
A gente é tão malvado, né, irmãos? Nós somos tão malvados, tão perversos, né? Se a gente para pensar, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Daqueles irmãos que, como Paulo, estão sofrendo as aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo fazia tudo isso, largou tudo isso, sofreu tudo isso, toda essa humilhação. Morreu pobre, executado, abandonado, irmãos. Tem uma carta que ele diz assim: traz a minha capa. Se você conseguir vir aqui, traz a minha capa. Frio, passando frio. Sem enxergar direito. Teve situações que ele tentou escrever, pelo menos no final da carta, a letra ficava enorme, porque ele não enxergava, então a letra ficava grande. Tinha que pedir para alguém para escrever os textos para ele. É isso que é evangelho, irmãos. O evangelho é você estar disposto a tudo. Você já parou para pensar se vem uma perseguição dessa? Sabe que você vai querer servir a Jesus assim? Por isso que eu falo assim, irmãos, casa própria, carro, emprego, funcionário público, isso não é garantia para nenhum de nós. Sabe quem é a nossa garantia? A nossa garantia é o bom pastor. Ele é a nossa garantia. Ele é a nossa garantia. Ele é Cristo, é tudo em todos. Louvado o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Como eu falei para os irmãos, né? O mercenário, olha o significado, é um soldado que troca de soldo, em troca de um soldo, de um salário, de uma graninha, serve um exército estrangeiro. Que nós não sejamos esse tipo de gente que troca Jesus por 30 moedas de prata. Que a gente não vá lutar no exército adversário. Nós não podemos ser crentes que estão lutando dentro da igreja no exército do inimigo. Porque tem muitos crentes que estão fazendo isso, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que pedir a Jesus misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de mim, que eu possa ser uma ovelha, mesmo que o Senhor precise quebrar minhas pernas. Quem aqui já teve a perna quebrada com Jesus? Eu já tive. Sabe, você ter que sofrer, chorar. Eu passei por uma situação, eu fiquei 2 anos chorando. Eu estava no meu trabalho dando aula, eu tinha que às vezes fugir da sala de aula e começar a chorar. Eu ia para o cantinho do banheiro para chorar. Eu fiquei 2 anos assim. Depressão profunda. Mas glória ao nome do Senhor. Aleluia. Que o Senhor, Ele nos ajuda e Ele nos sustenta, mesmo quando a gente passa pelo vale. Porque mesmo nessa circunstância eu nunca deixei Jesus. Graças a Deus que eu sempre senti o cheiro de Jesus na minha vida. E que Jesus faça isso com a igreja do Senhor. Que Jesus nos levante, irmãos. Nós somos a geração da última hora para interceder pelas almas perdidas. Santo é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Atos 20, eu vou terminar já. Tem mais 2 minutos, irmãos, por favor. Atos 20, 29 e 30. Eu vou ler aqui para ganhar tempo. Porque eu sei isto. Que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atrair discípulos após si. Irmãos, a Bíblia está dizendo isso. Esses homens perversos, eles estarão aí. Eles virão ao nosso encontro. Eles muitas vezes vão nos confrontar. Porque quando você decide entrar pela porta estreita, vai ter muita oposição e até dentro da igreja. Então fica preparado, porque a Bíblia está dizendo para você, olha, se prepara, porque vai ter oposição, vai ter homens que são lobos cruéis, mas você persevera, porque a ovelha do Senhor, ela persevera, porque ela fica pertinho do pastor, e quando a gente está pertinho do pastor, a gente tem proteção e livramento. Glória ao nome do Senhor. 2 Coríntios 2,17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Sabe qual é essa liberdade que o apóstolo Paulo está falando aqui? Não é liberdade de você fazer o que você quiser, não. É você ter liberdade do pecado, porque o pecado não te domina mais. Então, quando a gente fica perto do pastor, o pecado não nos domina. Você vai ser livre de condenação. É essa liberdade. Glória ao nome do Senhor. Tito, capítulo 3, versículo 10 diz assim: e ao homem herege, fala uma vez, fala 2. Não ouviu? Sai de perto dele. Pessoas tóxicas, pessoas que não têm uma palavra de Deus, pessoas que vivem na fofoca, na mentira, na vaidade, na soberba, sai de perto, porque a Bíblia diz aqui, ó, o homem herege, que o herege? É o falso mestre, é o infiel, não é só quem está pregando, é o infiel, aquele que é um crente, né, amorador, aquele crente que, né, virgem louca, sem azeite na lamparina. Se tiver, você falou uma vez, falou outra vez, não ouviu, admoestou, falou com amor, não ouviu, sai de perto. Tito, capítulo 3, versículo 10. 1 João, para finalizar agora, 1 João, capítulo 2, versículo
versículo 18 e 19 diz assim: filhinhos, é já a última hora, como ouvistes, que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Nós vivemos essa época, muitos anticristos. O que é um anticristo, irmãos? É qualquer um que é contra a palavra do Senhor, contra a verdade do Evangelho de Jesus. Saíram de nós, estavam aí na igreja, saíram de nós, estão no nosso meio, mas não eram de nós, não eram. Eles não entraram pela porta, eles entraram por um outro caminho. Se fossem de nós, ficariam conosco. Essa turma um dia vai ser tirada do joio, né? Vai ser tirada e lançada no fogo. A Bíblia fala isso. Mas isto é para que se manifestasse em nós, que não são todos de nós. Então, nem todos que estão aqui dentro são de Cristo. Nem todos são ovelhas. Mas nós precisamos manter a nossa fé, o nosso foco em Jesus. E pedir a cada dia que Ele se torne, né, o nosso mestre. Louvado o nome do Senhor. Lá na conclusão diz assim... a última frase ali, ó. A voz do bom pastor é mais que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Que Jesus abençoe vocês, irmãos. Me perdoe se eu não conseguir passar tudo, né? Porque é muita coisa. Aí precisaria de umas 2 aulas só para a gente falar do bom pastor aqui. Mas eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Jesus abençoe a vida de vocês, né? Que essa palavra entre como uma espada de 2 gumes, né? Nos nossos corações. O que nós vamos ler? Pode ser um textual, irmãos. Textual.